Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Flazil. Como é que vocês estão? Desde já, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, por vocês disponibilizarem o tempo de vocês. Hoje, como prometido, estou trazendo um conteúdo, como eu sempre digo, organizado, estruturado, para poder, de uma forma imparcial, muito clara, apresentar um conteúdo dentro de um grande cenário que possa estar acontecendo no momento do esporte. E hoje estarei falando, como eu tinha prometido, do possível campeão do Campeonato Brasileiro do ano de 2023. Através dessa imagem, de entrada, estarei abordando principalmente a numerologia que envolve todos esses clubes, os 9 clubes no momento que tem assim, uma grande possibilidade de tentar a conquista do Campeonato Brasileiro do ano de 2023. Deixei a ordem já de propósito, da esquerda para a direita, que na data de hoje, eu estou fazendo esse conteúdo porque já estamos na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e estarei passando a pontuação de cada clube que vocês estão vendo nessa imagem, para em seguida fazer a abordagem e todo o estudo que eu fiz na numerologia de cada um e algumas datas, alguns dados que eu vou estar trazendo para vocês bem organizado, para que a gente possa chegar aproximadamente ao campeão, ao possível campeão do Campeonato Brasileiro do ano de 2023. Desde já eu peço, por favor, quem puder dar o like, o joinha, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, porque isso ajuda muito o nosso trabalho e, como eu digo, e com muito carinho, gratidão eterna pelo feedback que vocês deram, as mensagens nos vídeos anteriores, muita polêmica, muito legal assim, as coisas que vocês, os comentários que vocês deixaram lá, o lado bom, um lado da brincadeira, da torcida pró, da torcida contra, esse entretenimento bem legal e o mais importante, acima de tudo, o respeito com todos. E como eu prometi, estarei hoje falando do Campeonato Brasileiro. Então, como eu disse no início, estamos na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Botafogo hoje ele tem 52 pontos, o Red Bull Bragantino 45 pontos, o Grêmio 44, Palmeiras 44, Flamengo 43, Fluminense 41 pontos, Atlético Mineiro 40, Atlético Paranaense 40 e o Fortaleza 39 pontos. Então eu vou estar passando para vocês como eu fiz esse conteúdo, como é a forma que eu conduzo, com muita organização e imparcialidade, para que vocês possam ter um entendimento da linha de pensamento, a linha de raciocínio que eu tenho para tentar chegar a um possível campeão da edição do Campeonato Brasileiro desse ano. Então eu apresento para vocês a data da fundação, lembrando que eu estou trabalhando com 9 clubes, porque o 10º clube está bem distante do 9º colocado do Campeonato Brasileiro, e eu fazendo a numerologia desse clube também não ajudou, não deu assim nenhuma probabilidade, nenhuma porcentagem, pelo menos dentro da numerologia, de uma possível chance para chegar ao título do Campeonato Brasileiro. Então, apresentando a data da fundação do Botafogo, 12/8/1904, e o número que acompanha o Botafogo na numerologia é o número 7. Já eu vou dar um dado importante para o Botafogo, o Red Bull Bragantino e para o Palmeiras. O Red Bull Bragantino, 8/1/1928, o número que acompanha é o número 2. O Grêmio, 15/9/1903, o número que acompanha é o 1. Palmeiras, 26/8/1914, o número que acompanha é o 4. O Flamengo, 17/11/1895, o número que acompanha o Flamengo é o número 6. A próxima imagem
Mantendo o raciocínio, a data da fundação do Fluminense, 21/7/1902, o número que acompanha é o 4. O Atlético Mineiro, 25/3/1908, o número que acompanha é 1. O Atlético Paranaense, 26/3/1924, o número que acompanha a numerologia é o 9. E o Fortaleza, 18/10/1918, o número que acompanha é o 2. Retornarei para a questão inicial do Botafogo, que é importante dar essa explicação, que é a seguinte. O que acontece? Tem um dado interessante, eu vou seguir a linha desse ano da fundação do Botafogo, mas vale deixar assim muito claro que o Botafogo Futebol Clube, ele tem como data da fundação 12/8/1904. Então o número que acompanha é o 7. Só que o Clube de Regatas Botafogo, ele tem uma outra data, que é 1/7/1894. E esse número que acompanha com essa data é o número 3. Então gravem esses dois números, por favor. O Botafogo, a data da fundação, 7, e uma outra data como regata, número 3. Ok. Para o Palmeiras. O Palmeiras, ele tem houve uma alteração na história do Palmeiras, que é a seguinte, né? O Palmeiras, ele tinha o nome como Palestra Itália. Até um torcedor do Palmeiras me chamou a atenção num conteúdo que está lá no canal Fla-Zil, que depois vocês poderão ver com calma, em que ele me questionou em relação a isso, e eu achei interessante trazer esse dado. Então, o Palestra Itália, a data da fundação, 26/8/1914, que é o Palmeiras. Só que 14/9/1942 deixou de ser Palestra Itália, para se tornar Palmeiras. Então, dois números acompanham o Palmeiras. Bem interessante isso. A data da sua fundação, 4 na numerologia, e também o número 3. Então, para o Botafogo, 7 e o 3. Para o Palmeiras, o 3 e o 4. E o mesmo cenário se apresenta também para o Red Bull Bragantino. Nós sabemos que o Bragantino, a data da fundação do Bragantino é 8/1/1928. O número que acompanha é o 2. Mas, na data de 1 de janeiro de 2020, ele se tornou Red Bull Bragantino, passando a ter o número que o acompanha, o 6. Então gravem o Red Bull Bragantino. Na numerologia, dois números o acompanham, o número 2 e o número 6. Ok? Passando para essa imagem, né, que é o que todo mundo quer saber, que é o mais importante, do possível campeão do Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, eu vou trazer dados de uma probabilidade, uma porcentagem, né, de quem é o provável campeão brasileiro, ou quem tem uma grande chance dentro da numerologia de ser o campeão brasileiro do ano de 2023. E agora eu vou estar trazendo, na realidade eu vou estar cruzando alguns dados que é bem interessante eu estar passando para vocês, que é o seguinte, gente. A numerologia tem essas coisas, né, esses cruzamentos dos dados, dos números, que eu acho bem interessante de eu estar trazendo para vocês. Que é o seguinte, gente, vamos lá. O Botafogo, eu vou estar voltando aqui para vocês entenderem. O ano vigente é o ano de 2023, ou seja, o ano de 2023 ele tem como final o número 3, mas a numerologia do ano de 2023 é o número 7. E o único clube que tem na data de fundação a sua numerologia, o número que acompanha, qual é o clube? O Clube Botafogo. Ou seja, nós estamos no ano da numerologia 7, e o único clube de todos esses citados que tem o número 7 na numerologia é o Botafogo. Esse dado dá uma margem muito grande para o Botafogo ser uma grande probabilidade, uma possibilidade do Botafogo ser o campeão. E outro dado interessante, como eu citei no início, como o Botafogo ele tem duas datas de fundação,
eu citei o 7, mas nunca demais lembrar que eu também citei qual número? O 3. Estamos no ano de 2023, ou seja, um ano de final 3. Mais um dado que favorece ao Botafogo ser o campeão dessa edição do Campeonato Brasileiro do ano de 2023. E mais um dado interessante. O Botafogo, ele é bicampeão brasileiro. O Botafogo sendo campeão esse ano, ele se tornaria tricampeão. Estamos no ano de final 3, com numerologia em cima do ano de 2023, numerologia 7, que é o número que acompanha o Botafogo. Gente, muita coisa, né? Assim, direciona um caminho muito feliz, de muito sucesso para o Botafogo. Lembrando que, como estamos no ano de 2023, um ano de final 3, o 3 ele tem essa questão muito de união, questão de muita positividade. E o 7, que é o interessante nisso, que é a numerologia desse ano, é um número de perfeição, transformação e justiça. Perfeição, transformação. Transformação é algo que tem acontecido com o Botafogo nesse ano, né? No que o Botafogo se tornou, né? Que todo mundo sabe, o investimento, o apoio que o Botafogo teve, uma pessoa muito importante que veio da Europa, né? Que está apoiando a instituição, o clube, e que deu assim muita força para o Botafogo hoje, né? Ter uma boa estrutura e poder estar hoje no lugar que ele está, né? Liderando o Campeonato Brasileiro. Somado a isso, todos esses dados que eu passei para vocês. Outra coisa que eu vou estar passando, que vocês já vão ver no final dessa apresentação, que vocês vão ver o porquê que eu direcionei uma porcentagem X para um e porcentagens Y para outros, né? Então, assim, mais um dado importante que eu queria estar passando para vocês é que o Grêmio, né? O Grêmio, que ele não tem um número favorável como na numerologia, que é o número 1 do Grêmio, né? Mas ele tem um dado interessante, que o Grêmio sendo campeão esse ano, o Grêmio se tornaria tricampeão brasileiro. E o ano de 2023, ele tem um final 3, né? Então o Grêmio também, assim, como vocês vão ver no final, eu dou uma porcentagem, uma probabilidade também para o Grêmio estar disputando essa competição. O mesmo que eu posso estar passando para vocês, que é um dado bem interessante, né? Um dado assim muito, muito curioso, é a questão do Flamengo. Como todos sabem, né, que haveria uma expectativa muito grande pelos títulos que o Flamengo teve como possibilidade de disputar esse ano, só que tem uma questão muito interessante. Eu não sei se vocês sabem, o Flamengo esse ano, ele inicia o ano disputando 7 competições. 7 competições. Preste atenção nisso. A numerologia desse ano, 7, como eu falei, né? Pois bem, o Flamengo já foi eliminado de 6 competições. Qual é a competição que está faltando e última nessa linha, né? Nessa ordem cronológica que o Flamengo veio disputando? O último é o 7. Curioso, né? O Campeonato Brasileiro ele entra como a última competição de possibilidade para o Flamengo. E na ordem cronológica é a competição de número 7. E a numerologia do ano de 2023, qual é a numerologia? Como eu citei anteriormente, 7. Então o Flamengo também, eu coloco ele nessa disputa por essa questão, que o Campeonato Brasileiro é, na realidade, o 7º título a ser disputado pelo Flamengo. E é justamente o último, né? Porque o Flamengo ele já perdeu todos esses títulos. Então é um dado interessante, né? Por que o Flamengo não ganhou nenhum agora? E justamente o Campeonato Brasileiro, que é a sua última oportunidade, né? Sua possibilidade, tem um número 7. E a numerologia do ano 2023 é 7. Então o Flamengo é um outro clube que eu levo também como uma possibilidade, né? Uma probabilidade, com uma porcentagem para ser um dos indicados a ser campeão brasileiro do ano de 2023. No início eu citei para vocês, quem puder depois, né, voltar o vídeo por qualquer dúvida, a posição de cada clube e a sua pontuação.
deixando muito claro, estou sendo totalmente imparcial. Estou trabalhando com os dados, nas questões da numerologia, cruzando todos os dados que eu organizei antes de estar gravando esse conteúdo, antes de estar gravando esse vídeo. Então, indo para a próxima tela, né, que todo mundo quer saber, que é o mais interessante, qual é a maior probabilidade, né? Quem tem a maior chance dentro da numerologia de ser o campeão brasileiro? Antes de passar para a última imagem, né, que finaliza esse conteúdo, eu quero deixar assim uma coisa muito claro. Desculpa se eu estou sendo repetitivo, mas a total imparcialidade. Os dados foram organizados na numerologia. Eu fiz vários cruzamentos em relação a isso para tentar chegar no possível campeão do Campeonato Brasileiro do ano de 2023. Eu quero só fazer mais uma observação que eu acho bem interessante, né? Como eu disse que o Botafogo, a numerologia que acompanha o Botafogo é o 7, estamos no ano de 2023, onde a numerologia também é o 7, a mística da camisa do Botafogo é o número 7, né? Curioso, mas é o número 7, número 7 de Garrincha, de Túlio, de Maurício, grandes pessoas, né? Personalidades, grandes jogadores que passaram pelo Botafogo e que tiveram muito sucesso com a camisa 7. E como eu citei em um dado momento, que o Botafogo, sendo campeão esse ano, ele estaria alcançando seu tricampeonato. E aquela outra data ao qual eu citei, relacionado ao Futebol Clube e ao Clube de Regatas Botafogo, 2 números acompanham o Botafogo na data da fundação: o 7 e o número 3. Pois bem, gente, com tudo isso organizado, passarei para a última imagem, apresentando para vocês, dentro dessa linha de raciocínio, organizado com todos esses dados, única e exclusivamente baseado na numerologia de cada clube e dos cenários aos quais eles se apresentam, com o ano vigente do ano de 2023, com a numerologia 7, apresento para vocês no final a chance de título de cada um. Então, dentro desse conteúdo organizado com esses dados, eu acredito muito na numerologia, deixando muito claro que eu daria 75% de chance do Botafogo ser o campeão brasileiro do ano de 2023. E dentro das informações que eu passei dos números, né, cruzando tudo com a numerologia, eu daria 10% para o Flamengo, 5% para o Red Bull Bragantino, o mesmo para o Grêmio e o mesmo para o Palmeiras. Tá bom, galerinha? Então, esse é o cenário que eu tenho como entendimento, que eu acredito muito que pode acontecer nesse ano, mas é o que eu digo, são dados organizados dentro da numerologia. É claro e evidente que muitas coisas acontecem, né, fora disso. O ambiente de trabalho, grupo de pessoas, né? Se não ocorrer uma sinergia, nada disso adianta. Eu quero deixar isso muito claro. Mas a numerologia, quando ela está a seu favor, se você tiver um equilíbrio, uma sincronicidade, assim, união, né? Um trabalho árduo, dedicação, a numerologia, com certeza, ela já sendo favorável a você, ela vai ajudar muito para que você tenha sucesso. E nunca é demais lembrar que estamos na numerologia da perfeição e da transformação, que é o número 7. Então, dentro desse cenário organizado, estou passando para vocês a chance de título de cada um. Uma boa sorte para os envolvidos, né? E desde já agradeço muito pela paciência, pelas mensagens que vocês deixam, e por favor comentem bastante, compartilhem, deixem o joinha, se inscrevam no canal Flazil, e depois eu estarei trazendo um conteúdo relacionado à Sul-Americana, infelizmente, né, aos possíveis rebaixados do Campeonato Brasileiro, entre outras frentes do esporte. Gente, muito obrigado pelo carinho.
Gratidão por tudo, que vocês tenham uma semana muito feliz, uma semana abençoada. Desde já deixo um abraço longo e apertado e por favor se inscrevam no canal Flasil, compartilhem, deixem lá as mensagens de vocês, a galera da torcida, e podem ter certeza que logo logo estarei trazendo novos conteúdos para que a gente possa estar bem pertinho um do outro, curtindo e vivendo esse mundo maravilhoso do esporte e agregando a numerologia, que, como eu digo, a numerologia, ela estando a seu favor, você dando atenção a isso, é muito importante no sucesso, né, no alcance dos seus objetivos e numa boa caminhada, numa boa jornada. Tá bom, galera? Desde já, então, muito obrigado. Que vocês tenham uma semana muito feliz e abençoada. Tudo de bom para vocês. Se inscrevam no canal Flasil. Grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu, galera. How it's supposed to feel.